Olá e bem-vindos a mais um vídeo para o Plus Coding. Neste vídeo vamos criar um contador de downloads. Qual é o objetivo de ter um contador de downloads? Imaginem que vocês têm um blog e no vosso blog têm vários temas do WordPress para as pessoas fazerem download ou mesmo sites normais, templates. E querem keep track, ou seja, saber quantas pessoas é que estão a fazer downloads dos ficheiros. E querem mesmo que as pessoas saibam quantas pessoas é que estão a fazer download dos ficheiros. Ou seja, vocês têm uma página com um tema chamado Portfólio XPTO, imaginem. E o objetivo deste tutorial é, se vocês criarem um ficheiro PHP chamado portfolioxpto.php e for onde as pessoas façam download do vosso tema que vocês estão a oferecer, este script, ou seja, estas duas páginas, este é um script mínimo, vai criar uma tabela automaticamente na vossa base de dados, numa base de dados, e vai-vos contar o número de rows que aquela tabela tem, que aquela tabela tem, e vai-vos dar o número de downloads. Mas automaticamente, cada vez que vocês trocam de ficheiro, que vocês trocam de nome de PHP, ele vai-vos criar outra tabela com o nome que vocês deram a esse novo ficheiro PHP. Aqui, como vocês podem ver, tem o contador.php e o func.php, os dois completamente vazios, e também está aqui no browser, está aqui e está aqui o func. Ok, nós estamos no localhost neste momento, e agora eu vou criar a tabela, vou criar uma tabela chamada downloads. Deixa eu está aqui, sim, criar uma tabela chamada downloads. Uma base de dados chamada downloads. Vamos abrir aqui a base de dados só para nós depois conseguimos ver quando tiver a adicionar e assim. E agora vamos começar com o func. É assim, nós estamos a trabalhar com o... Estamos a trabalhar com MySQL, ou seja, a primeira coisa que nós temos que fazer é ligar-nos à base de dados e depois escolhermos a base de dados. Primeiro temos que ligar ao MySQL e depois escolher a base de dados. Para ligar é mysql_connect. Isto leva 3 parâmetros, como vocês se calhar já sabem. O primeiro sendo o localhost, em princípio. O segundo sendo o username e o terceiro sendo a password que vocês têm no vosso servidor. A segunda coisa que nós temos que fazer é selecionar a base de dados. Ou seja, mysql, sim, está bem escrito, mysql select _db. E este só leva um parâmetro, que é o nome da base de dados, que é downloads. Fechar aqui, aplica. E pronto. Agora o que nós temos que fazer é, nós temos aqui localhost /counter /contador.php. Nós queremos ir buscar isto. Ou seja, para nós ir buscar isto, primeiro temos que ir buscar isto tudo, que é a única maneira de nós sabermos qual é o nome do ficheiro. Para fazer isso, nós usamos $_server. Eu vou escrevendo, que assim vocês conseguem ver. $_server. E aqui escrevemos php_self. Como é óbvio, fazemos isto. E agora, se eu fizer aqui echo disto, vocês vão ver o que é que vai dar, que eu consigo explicar melhor depois. Penso que está no func. Exatamente. Dá-me counter /func.php. Não, /counter /func.php. Ou seja, o que nós usamos muitas vezes para ir buscar por exemplo, o .php aqui é o explode. E depois usamos o end. Também o explode pode ser usado aqui, porque como nós vimos, temos aqui uma barra e aqui outra barra. E entre as barras está o counter e depois está o func.php. Ou seja, nós precisamos aqui desta. Para buscar esta, explodimos aqui e ficamos com estas duas. Com este e com este. E depois é só escolher o end para ficar com o func.php. Explicando, eu vou criar aqui a variável. Criar aqui uma variável chamada nome. E ela vai ser igual a explode. O primeiro parâmetro que o explode leva é, vocês querem explodir onde? Nós queremos explodir no barra. E o segundo parâmetro é, o que é que vocês querem explodir? É exatamente isto, php self. É só colar aqui. Estava ali correto. E agora, se eu fizer print r do nome, já me estou a enganar tudo. Fizer print r do nome e agora voltar a fazer o reload da página, vocês podem ver, ele dá-me uma array nula, depois dá-me counter, depois dá-me func.php. Ou seja, nós temos que buscar a última coisa da array. Para buscar a última coisa de uma array assim, é só escrever end e meter isto tudo entre o end. Ou seja, end. Vocês não estou a conseguir ver outra vez, não sei porque a correta está a fugir para ali. End, e aqui fechar o end. E nós ficamos com func.php. Para buscar o func é só agora explodirmos no PHP e buscamos a primeira parte desta array. Ou seja, eu vou chamar a esta variável também nome, porque assim as variáveis overlap each other, se é que eu me estou a entender, e podemos já saber a mesma variável porque é só para chegar a um objetivo.
Não sei se me estou a fazer entender, mas nós podemos usar variáveis com o mesmo nome. Não convém elas não terem nada a ver, porque ele é a primeira variável, depois lê a segunda, e a segunda faz... É como se a primeira... É tipo CSS, ele vai sempre ler a última. Por isso, se vocês tiverem uma variável no início com um nome e fizerem outra lá no fim que não tenha nada a ver, ele vai completamente ignorar a primeira, porque leu a última. E o que nós temos que usar aqui também é o explode, só que aqui nós queremos explodir no ponto. Ups! Queremos explodir no ponto. E o que nós queremos explodir é nome. Agora vamos fazer aqui echo, não é echo, peço desculpa, print r de nome. E vamos ver. Exatamente, dá-me func e dá-me php. Por isso o que eu tenho que fazer é fazer outra vez a variável nome como final. E o nome vai ser igual a nome, esperem aí, só nome, e o primeiro elemento daquela array. Se eu fizer echo agora de nome, vocês vão ver que vai-me dar o func, neste caso. Exatamente, dá-me o func. Primeiro passo, já está. Ou seja, nós com esta variável nome vamos criar uma tabela cada vez que esta página for feita loading. Primeiro temos que fazer aqui require. O require faz o seguinte, se o func não existir, a página quebra totalmente. Ou seja, como o func é essencial, porque senão não temos nem conexão à base de dados nem nada, eu vou meter require. Require func.php. Ups, esqueci-me daqui das pelicas outra vez. Func.php. Agora, vamos criar uma tabela a partir do MySQL Query. O que nós vamos fazer? Vamos escrever, como já escrevemos com o select e assim, MySQL Query, abrir, e vou fechar aqui em baixo, e aqui vou abrir os dois parênteses, e aqui também fechar, não sei porque eu não fiz isto tudo, mas pronto, e aqui fazer isto. Ou seja, o que é que nós queremos fazer? Nós queremos criar uma tabela, ou seja, como é óbvio, escrevemos create table. Só que o problema é que assim, com o MySQL, se nós criarmos uma tabela e depois voltarmos a criar a tabela, ele dá-nos um erro, a dizer a tabela que o nome download já existe. Ou seja, nós temos que usar é create table if not exists. Ou seja, ele só cria a tabela da primeira vez que o script for runned, que o script for usado. Porque a partir daí a tabela já existe, então ele não vai criar tabela nenhuma. A seguir nós temos que pôr o argumento que é o nome da tabela. O nome da tabela vai ser... O nome da tabela vai ser... Esperem um bocadinho que eu estou a fazer caca. Estou a fazer mal já. O nome da tabela vai ser nome, que vai ser o nome do ficheiro PHP que nós estamos a usar. A tabela vai ser nome e depois aqui abrimos aqui isto e fechamos aqui em baixo. Sim, fechamos aqui em baixo também. Então aqui vamos escrever o que é que nós queremos fazer. Ou seja, o que é que nós vamos ter nesta tabela? Para encher a tabela, para meter alguma coisa, nós temos que criar um ID e depois do outro lado eu vou criar também um IP, que assim vocês conseguem guardar também os IPs das pessoas que fizeram downloads do vosso ficheiro. Ou seja, nós temos que criar uma row chamada IP. enganei. ID. E esta vai ser um integer e vai ser auto underscore increment. Pronto. Esta também vai ser a primary key, por isso é só escrevemos aqui em baixo. Eu escrevo aqui em baixo que assim dá mais jeito. Pode-se primary, não é assim, primary, não me estou a lembrar como é que é primary, primary key, assim, ok, primary key, e aqui entre parênteses escrevemos ID e outra vírgula. Depois aqui em baixo é só escrever a segunda coisa que nós queremos, que é chamada IP, e escrevemos varchar e até 100 caracteres, pode ser, uma coisa aleatória completamente. E aqui fechamos isto e penso que já esteja. Agora vamos fazer aqui pode ser o func e ver se está algum erro. Não deu erro nenhum. Agora se eu for aqui à structure, como vocês podem ver, criou uma tabela chamada func. O que não era o suposto porque eu enganei e fui ao func. Se eu for aqui agora e for a structure, criou uma tabela chamada contador. Eu vou só apagar aqui a tabela func porque não era suposto. Já posso fechar aqui o func. Vocês podem ver que criou uma tabela chamada contador e também criou uma chamada func. Se eu fizer reload da página,
continua a ter só uma tabela. Ok, a partir de agora nós vamos para o contador.php, que já vamos começar a fazer mesmo o que é necessário aqui, não só as funções do back-end, mas o que é necessário. Primeiro é fazer o require. A seguir, como vocês podem ver, nós temos aqui apenas um form com um submit. O objetivo do submit é quando as pessoas clicarem, fazer redirect para o fecheiro que nós queremos fazer download. Peço desculpa, que nós queremos que os usuários façam download. Ou seja, para nós sabermos quando é que o botão foi clicado, é só escrever f7 e $_post e download. If, só ver aqui o if, fechar aqui em baixo. Agora é só escrever if is set $_post e aqui usar o nome que é downloads. Download, download. Ou seja, se os usuários clicarem aqui, o que é que nós queremos que o PHP faça? Em primeiro lugar, nós queremos que ele insira. Em primeiro lugar, nós queremos que o PHP vá buscar o IP da pessoa que carregou no botão. E vamos guardar isto numa variável chamada IP. E a variável IP vai ser igual a $_server e depois remote, só ver aqui estas duas coisinhas, remote _ addr. E o que isto faz é buscar o IP. Se eu fizer agora aqui echo de IP, vai buscar o IP do computador onde nós temos, ou seja, da rede onde nós tivemos. Enviar. Vocês podem ver o meu é este porque eu estou a trabalhar em localhost. Será isto para toda a gente. Pronto. A seguir é isto. Ou seja, nós já fui buscar o IP da pessoa e nós já criamos a tabela. O que nós temos que fazer agora é inserir na tabela. Temos que inserir o IP da pessoa na tabela, que é para criar sempre novas rows na tabela. Para quantas pessoas fizerem download. Não é quantas pessoas, é quantas vezes o fecheiro for downloadado. Pronto. Então por isso vamos chegar MySQL_query. Fechar aqui, eu vou fazer aqui MySQL query. Esqueci-me outra vez das aspas, como é normal. E o query vai ser de insert, ou seja, o que eu tenho que fazer é insert into nome, que é o nome da tabela. Como nós fizemos aqui o require, podemos usar aqui nome. E aqui usamos nome. Insert into nome, que é o nome da tabela, como vocês já sabem. E aqui fechar isto. E depois, ok, não é isto, engano-me. Peço desculpa. Engano-me nisto. Insert into nome. E nós queremos fazer o quê? Nós queremos pôr a row IP igual ao IP da pessoa. Ou seja, escrevemos set e aqui escrevemos IP, que é o nome da row, igual à variável IP. Está aqui, chegamos aqui e escrevemos IP. E basicamente é isto que nós temos que fazer. E aqui temos que fechar aquilo e já está feito, já está fechado o index, esqueci completamente. Vamos ver se funciona. Reenviar. Vamos aqui ver e vamos ao structure. E como vocês podem ver, já temos o browse e já está aqui 2 até. Já estão aqui 2 com o ID de 127. Se eu clicar outra vez, clicar em browse outra vez, já estão 3. Como vocês podem ver, já está a inserir. Ou seja, nós agora temos que ir buscar. Mas como nós não queremos ser muito esquisitos, tudo o que nós queremos ir buscar é o número de rows que a tabela tenha. Que é para sabermos quantas pessoas fizeram download. Então nós podemos selecionar tudo da base de dados. Para selecionarmos tudo da base de dados, chegamos aqui e escrevemos número. Eu dei esta variável só porque esta variável não vai ser mais usada, por isso. Número vai ser igual a MySQL _query, exatamente, e aqui usamos o query select. Como nós queremos selecionar tudo, é só select, mal escrito, select, para selecionar tudo, escrevemos assim só, que é isto, seleciona tudo o que está dentro daquela base de dados. From, agora colocamos aqui nome, que é o nome da base de dados, que vai ser dinâmico. Nome. E é só isto que nós temos que fazer para selecionar tudo o que está na base de dados. Nós selecionamos tudo o que está na base de dados. Agora o que nós temos que fazer é contar o número de linhas que há na base de dados, que é para sabermos quantas pessoas é que fizeram download. Para fazer isto, vamos introduzir uma nova coisa, não sei se podemos chamar, do PHP. Não é uma função, é tipo uma função de PHP, que é MySQL num_rows.
e o MySQL NumRows conta o número de rows existentes numa determinada tabela. Por isso é que nós selecionamos aqui tudo. Sim, ao selecionarmos tudo, podemos usar o MySQL NumRows. É isto, eu chamei contagem. Contagem, que eu vou aqui, escrevo variável contagem. Contagem vai ser igual a MySQL NumRows. MySQL underscore NumRows. MySQL NumRows, e aqui o que é que nós queremos contar o número? É da variável número. Ou seja, estas coisas aqui já estão todas feitas. Isto não era suposto ter fechado aqui, não sei porque é que eu fechei isto aqui. Isto era suposto ter fechado depois do insert. Peço imensa desculpa. Hã? Ok, não pior. Aquilo era suposto ter fechado depois do insert. Ou seja, nós já inserimos, depois de inserirmos, aqui nós contamos e aqui usamos aqui. Nós contamos, selecionamos tudo e aqui contamos o número de rows que existentes. Em português é terrível. Só para fechar que isto seja um valor integer, ou seja, 1, 2, 3, 4, não 2.2, 2.3, é praticamente impossível. Mas para fechar isso, chegamos aqui e escrevemos int. O valor tem que ser sempre um integer. Gravamos agora. E agora, se eu for aqui, acaba aqui o formulário. Para meter isto na página, é só, por exemplo, escrevo aqui uma H1. Aqui abro, não vale a pena, aqui você. Não vale a pena, vou só escrever aqui PHP, echo mal escrito, echo contagem. Contagem, e fechar aqui o PHP, e fechar aqui o H1, e escrever aqui downloads. Se eu for aqui agora à página, 3 downloads. Se eu clicar 4 downloads, 5 downloads, 6 downloads. Mas não me está a fazer redirect para nada, não me está a redirecionar para lado nenhum. Para redirecionar para o ficheiro, tenho aqui o source.zip. O que eu tenho que fazer é header, ou seja, depois dele ir buscar o IP da pessoa, inserir o IP e criar uma nova row, temos que redirecionar o usuário para o ficheiro que queremos que ele faça download. E depois de fazer isto tudo, ele vai inserir isto, vai buscar o query, vai selecionar tudo a base de dados, vai contar o número de rows e depois vai colocar aqui. Mas isso também é secundário, por isso primeiro temos que redirecionar o usuário. Para redirecionar o usuário, chegamos aqui, escrevemos location não com letras estranhas, location, deixamos um espaço e escrevemos, já está, então não, source, que é o nome do ficheiro, .zip. E agora, se eu for testar, gravo aqui, carrego e clica-me e aparece aqui. Como vocês podem ver, consigo abrir o source.zip. Não conseguem ver, irmão? Agora já conseguem. Consigo abrir o source.zip. E basicamente é isto. Resumindo outra vez que nós fizemos, nós no func conectamos a base de dados, selecionamos a base de dados, conectamos a MySQL, selecionamos a base de dados. Depois, com o server PHP self, ele foi buscar o caminho até ao ficheiro onde nós estávamos e nós explodimos isso nos slashes. Vamos buscar a última coisa, que a última coisa era o nome do ficheiro em si. Sim, que a última coisa era o nome do ficheiro em si. Depois explodimos o nome do ficheiro no ponto, ou seja, ficou func e php, e fomos buscar o primeiro elemento dessa array. A partir daí criamos uma tabela. Se essa tabela não existir, que o nome seja igual a nome, e nome é igual ao nome do ficheiro de PHP, com um ID, com um campo chamado ID, que é um integer, que auto-incrementa, também é primary key, e depois vírgula, e criamos um campo chamado IP, que é varchar, e o máximo de 100 caracteres. Depois o contador, só vamos ver se a pessoa clicou no botão, se clicou, e buscar o IP da pessoa e inserir na tabela com o nome de nome, com a variável nome, e meter o IP igual a IP. E a partir daí redirecionar para a pessoa e selecionar tudo o que está na base de dados e contar o nome do rows. Não é uma coisa muito complicada, mas acho que é muito mais fácil criarmos assim. Adaptamos este script à nossa página do que fazer download daqueles scripts enormes que encontramos na internet, que é só coisas em flash e extremas animações e mais não sei o quê. Vocês podem ver, é simples. É uma coisa simples e pode ser adaptada a qualquer página. Agora, se eu fizer reload, vocês já podem ver que tem 11. E sobre este tutorial é tudo. Espero que tenham gostado e deixem comentários e voltem ao Plus Coding. Até o próximo tutorial.